falar agora sobre assunto de escola, de filhos. Eu recebo aqui Olinda Guedes. Tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Ender. Obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui e poder falar sobre uma das coisas mais importantes da nossa vida. Que é o começo da vida, né? Isso mesmo. Você tá para lançar um livro com um nome muito legal, o nome. É O que traz quem levamos para a escola. Isso mesmo. O que seria isso? Então, esse é um livro que ele fala principalmente sobre os aspectos invisíveis que muitas vezes nós não consideramos quando uma criança vai para a escola. Nós pensamos assim: ah, essa criança está indo para a escola, que gostoso, que bacana, foi uma boa escola, o critério de escolha foi porque era mais perto de casa ou porque era uma escola possível para o orçamento da família, e lá se vai a criança com a sua lista de material toda adquirida e a sua mochila. Mas quando ela chega na escola, a professora tem uma surpresa, porque a criança ela está levando muito mais do que o caderno, do que o lápis. Ela está levando muitas coisas dentro do coração, dentro da mente, e que muitas vezes vão muito além do que aquilo que ela tem na mochila, não é? E o que te levou a escrever esse livro? Fazem anos que você trabalha com crianças, é isso? Isso mesmo. Eu tenho uma paixão muito grande por escola, porque no início da minha vida, né, a minha família é uma família que sempre valorizou muito o conhecimento, a escola. Meu pai dizia para a gente: queridos, eu não posso dar muitas coisas para vocês. Efetivamente, nós todos trabalhamos muito, mas uma herança que eu quero deixar a vocês é o conhecimento. Então, eu quero fazer tudo para que vocês possam estudar. E nós estudávamos numa escolinha multisseriada, com vários alunos, e os nossos pais respeitavam muito os nossos professores. Os nossos professores, na verdade, eles eram respeitados e honrados pelos nossos pais como aquelas pessoas que poderiam dar continuidade àquilo que os nossos pais nos ensinavam na nossa casa. Então, o meu trabalho com educação, na verdade, começou ali, assim, por eu admirar muito os meus professores. E eu fiz magistério. Com 14 anos eu fui fazer magistério e eu tive verdadeiros mestres, pedagogos incríveis. E quando eu decidi fazer psicologia por entender que felicidade acho que não era bem uma questão de sorte, era uma questão de estratégia e que poderia ser aprendida. E com isso, a educação ela nunca deixou a minha vida e eu nunca deixei a educação. Porque muitas vezes o sofrimento das pessoas não está aliado a uma condição, a uma outra condição que não uma condição do desconhecimento. E a educação é o caminho do conhecimento para nós. Então, felicidade, ela passa pela educação, que passa pelo conhecimento. Então, a educação, ela precisa ser uma paixão de todos nós, porque ela facilita, através do saber, que a nossa vida seja uma vida muito mais gostosa, muito mais rica, muito mais feliz, né? Acho que a partir do conhecimento a gente pode tomar a felicidade como uma condição para as nossas vidas. Você agora, como escrevendo um livro direcionado para criança e pais, você acha que hoje as crianças, elas estão assim meio que evoluídas demais? Você vê muita briga nas escolas. Você acha que o ambiente familiar consegue fazer com que essa criança seja agressiva na escola também? Ou é devido à internet, que está um pouco avançada? O que leva uma criança, por exemplo, a brigar numa escola? O que é? O que seria isso? Comportamento? Ai, eu adoro essa pergunta. É uma pergunta desafiante e eu adoraria ficar aqui uma tarde inteira falando sobre ela. Mas eu diria que o primeiro aspecto que faz com que uma criança seja agressiva na escola é que na casa falta para ela a convivência da socialização. Então, muitas vezes na casa, no lar, as pessoas estão muito ligadas nas tarefas, porque um precisa terminar a planilha, porque o outro precisa cuidar do supermercado, porque o outro precisa fazer hora extra, porque o outro tem que fazer aula de futebol, ligado em coisas e em tarefas, e desligadas da convivência. Quando as pessoas estão desligadas dessa convivência maravilhosa, né, que a gente pode dizer, o pai está lavando o carro, o filho traz o shampoo para lavar o carro, a mãe está lavando louça e a criança ajuda a mãe a enxugar a louça, ou a mãe está indo para o aeroporto, a criança pode ir junto. Essa participação no cotidiano da família, entre as pessoas da família, possibilita essa condição maravilhosa da socialização. Eu aprendo a respeitar você, você aprende a me respeitar e, mais que tudo, eu aprendo que eu preciso de você e você precisa de mim. Quando a criança chega na escola, se ela não tem essa convivência no lar com pessoas, mas ela tem uma convivência prioritária com tarefas, ela chega na escola, ela não sabe lidar com o outro é uma coisa desconhecida para ela. E lá na escola ela vai precisar lidar com o outro e com as tarefas.
E todas as vezes que nós nos sentimos sobrecarregados, nós ficamos irritados. Certamente os nossos ouvintes percebem isso. A sobrecarga, ela traz uma irritação. Essa é uma das condições da agressividade na escola. A dificuldade de convivência no lar, na família, essa falta de tempo de conviver. E aqui eu não falo do tempo do relógio, mas eu falo da gente fazer uma recuperação dessa condição maravilhosa que é da convivência. As crianças, elas não podem ficar excluídas, porque nós vivemos numa época onde os adultos estão num ambiente e as crianças estão num outro ambiente. Então, numa sociedade onde as crianças, elas não podem fazer parte porque elas atrapalham, serão crianças agressivas. Aí elas chegam na escola, elas também não aprenderam a conviver e elas se tornarão agressivas na escola. Esse é um ônus pesado do nosso mundo moderno. E quando a criança, vamos supor, lá em casa eu vou até abrir uma coisa particular com você. Eu tenho uma irmã que acho que ela está com 15 anos. Não tem Cristo que faça ela ir para a escola. Ela fica um ano numa escola, daí tem que trocar ela de escola. Quando não há esse interesse da criança, porque bater você não pode. Conversar parece que não adianta. Então o que você faz? Como interagir psicologicamente para falar assim, filho, você vai para a escola, filho. Então como que você faz? Essas são as perguntas desafiantes para 12 minutos, não é? Mas eu quero dizer a você e a todos os nossos telespectadores de que na verdade não existem pessoas indiferentes. Existem pessoas que estão trabalhando para o sistema naquilo que nós não consideramos que existe de realidade. Então, por exemplo, uma pessoa quando não está interessada na escola e a pessoa, na verdade, ela não está interessada na vida. E isto é algo forte para nós considerarmos, porque não é que a pessoa ela está preguiçosa, ela está ligada em aspectos sutis que não são considerados dentro do sistema. Então, o que está fazendo com que essa pessoa não olhe para a vida? O que está fazendo com que essa pessoa esteja apática? O que está fazendo com que essa pessoa esteja desmotivada? Então, Ender, eu diria que são perguntas muito profundas que a gente precisa olhar e perguntar, inclusive, para a pessoa: o que se passa com você? O que está acontecendo que você não está motivada com o futuro? Que parte do passado você está olhando tanto que o futuro não é emocionante para você, não é instigante, não é motivador? Certamente, esta pessoa com 15 anos, ou uma pessoa com 7 anos, ou com 11, tem muita gente com 30 anos desmotivadas com conhecimento. Ou muitas pessoas com 5 anos, com 7, com 8, que também estão desmotivadas. Na verdade, essas pessoas estão motivadas por causas sistêmicas. Elas estão carregando situações que elas estão resolvendo dentro do inconsciente delas, como se elas estivessem falando, por isso eu morro. E aí elas não vão para a escola. Então, essa é uma resposta, eu sei que pode ser impactante para ser dada em 12 minutos e em tão pouco tempo para nós explicarmos, mas não existem crianças preguiçosas, existem crianças que estão trabalhando arduamente para os seus sistemas. E sempre teria algum motivo, por isso que não quer ir. Seria então, isso? E resumindo? Esse motivo não é um motivo comportamental, do tipo, eu não gosto da escola porque a escola não é colorida, ou eu não gosto da escola porque a escola é longe. Na verdade, são motivos profundos do coração daquela criança ou daquele adolescente e que os pais precisam considerar com muita seriedade. Uma criança, uma pessoa não é preguiçosa, ela só não está conseguindo olhar para a vida. E precisa de ajuda. Olha, viu? Para você que está em casa, está com preguiça, não é porque assim, olhar para a vida. Não eu estava vendo aqui no seu release, você também faz parte, presidente do Instituto Pingo d'Água, que trabalha especificamente com oficinas para professores com foco na pedagogia de sistema. Como é? Sistêmica. Isso mesmo. Isso? O que se trata dessa instituição? Então, o Instituto Pingo d'Água, ele nasceu da boa vontade de pessoas malucas e utópicas e sonhadoras, porque elas entenderam que através de um pingo d'água a gente poderia fazer a diferença para toda uma floresta florir, não só uma árvore, não é? Assim, muitos beija-flores. Então, o Instituto Pingo d'Água ele tem como propósito ajudar os professores a ter essas informações para ajudar os seus alunos a realmente aprenderem, a ir para frente, a se apaixonarem pelo aprendizado, a se reconciliarem com as suas famílias. Então, o Instituto Pingo d'Água ele tem como propósito levar esse conhecimento para que os professores possam, através dessas ferramentas, construir ambientes apropriados de aprendizado, de modo que o aluno venha para a escola, de modo que o aluno aprenda, de modo que o aluno tenha paz, de modo que o aluno se apaixone pela escola, porque se a gente se apaixonar pela escola, a escola vai para adiante e a nossa vida vai para adiante, não é? Então, o Instituto Pingo d'Água ele tem o propósito de levar essa abordagem. E a pedagogia sistêmica, ela fala de maneira maravilhosa que quando a gente vai para a escola, a gente não leva só o intelecto.
A gente leva também a nossa curiosidade, a nossa vontade e, em primeiro lugar, a nossa paixão e o nosso vínculo com a nossa família de origem. Então, por isso, tão importante a escola e a família andar de mãos dadas. O professor precisa honrar os pais precisam honrar os professores, senão o aluno ele não vai querer ir para a escola, ele não vai conseguir ter um nível de atenção suficiente para aprender. É uma proposta linda e praticada em tantos países do mundo, não é? Linda, você tem algum site, algo que as pessoas possam fazer perguntas, interagir mais no assunto antes desse lançamento do seu livro? Sim, nós temos sim. Tem o Facebook, que é o Linda Guedes, que as pessoas podem adicionar e fazer perguntas específicas. Essas perguntas também nos ajudam, porque vai ajudar outras pessoas a ter esclarecimentos. E o site é www.pingodagua.org. Também as pessoas podem entrar e contatar conosco. Então tá bom, Linda. Eu quero agradecer a sua presença aqui nessa tarde. Assim que você lançar o livro, já está convidado do programa Toda Tarde para comparecer aqui. Obrigada. Para nós falar sobre mais. Vamos marcar mais uma entrevista a respeito sobre isso, falar sobre bullying, sobre preconceito, abrir um leque sobre diversas coisas que acontecem tanto na escola com o aluno e com o professor, né? Então eu te agradeço mais uma vez.